R$11. Soltou as ações a R$11, chegou a R$1,80. Como um papel como esse vai integrar uma carteira de dividendo? E eu fico feliz que houve esse crescimento, porque na realidade esses papéis que a gente comentou, realmente eles são papéis que produzem e oferecem um bom dividendo. Aqueles que me ouvirem, pode ser que vão para frente. Que não ouvir, vão para trás. Fazer o quê? É o que eu posso falar para todo mundo. Tomara que todos sigam a trajetória que eu segui e possam futuramente falar o que eu estou falando agora. É o que eu gostaria que todos fizessem. Em 2023 e 2024, eu comecei a fazer uma substituição. Hoje eu tenho uma posição boa de Vibra, né? Que eu tinha 3. Vibra, Cosan e Ultrapar. Então eu eliminei a Ultrapar. Tá entendendo? Eu andei comprando mais. Eu tinha uma posição bem modesta de AES Tietê. Quando mudou para AES Brasil, eles mudaram a estrutura da empresa. Eles tinham, por exemplo, uma base acionária de 3 bilhões e 600. Eles diminuíram essa base acionária para 600 milhões de ações. O que vai acontecer? Se ela desse um lucro, vamos supor, de 100 mil reais, ela ia ter que ratear esse lucro em 3 bilhões e 600 milhões de ações. Agora, se ela der um lucro de 100 milhões, ela vai ratear entre 600 milhões só. Mas eles fizeram uma coisa que o brasileiro, o analista brasileiro não dá valor, tá entendendo? Começaram a investir em eólica, solar. Então o que vai acontecer? O dividendo vai crescer? Não, tá entendendo? O dividendo não vai crescer. Ele vai ser o mesmo. Só que o rateio vai ser mais significativo. Por quê? Porque ela reduziu a quantidade de ações. Eu estou comprando agora a Caixa de Seguridade e eu andei comprando também ações de uma outra empresa chamada Auren. Já fiz uma posição boa também. Hoje ela está 13,50 parece hoje. Só que agora em 2023 ela deu R$3 de dividendos, né? Então é uma das minhas rendas fixas. A Auren é uma da renda fixa, não é renda variável. E outra, ela tem um compromisso, né? Por exemplo, ela tem um compromisso, primeiro para distribuir dividendos para uma organização que tem no seu DNA receber dividendos, que é a Votorantim. E outro, um fundo de pensão canadense, diferentemente do que fizeram alguns bancos. Por exemplo, você sabe qual é a base acionária do Bradesco? Mais de 10 bilhões. Quase 10 bilhões e 700 milhões. Se você paga 25% do seu resultado, quanto você precisaria dar de resultado para contemplar 11 bilhões de ações? Então você pega 11 mais 11 dá 22, e aí são 50%. Mais 11 dá 40 milhões. O banco tinha que dar um lucro de 40, 45 milhões, né? Para poder dar o quê? R$1. Para poder dar R$1. Ele não vai dar isso, não é? Eu tenho colocado Caixa de Seguridade. Seguro, né? Eu acho que a Caixa tem um potencial muito bom de consolidar essa empresa através do seguro que ela desenvolve, né? E ela está performando bem. Eu acompanho os resultados trimestrais e os resultados trimestrais estão evoluindo bastante, né? Todo financiamento de casa própria tem um seguro. Então eu interpreto que, como tem acontecido uma série de movimentos positivos na área imobiliária, eu acredito que ela deva performar bem. Eu só compro quando ela cai. E lamentavelmente não está caindo, né? A gente fica chateado, mas tudo bem. Eu compro a ação para receber o dividendo e torço para ela cair, porque aí eu compro mais. Então são posturas distintas, né? Talvez eu seja o único no país que torce para o mercado cair. É por isso que eu sou bem sucedido, porque eu sou ao contrário de todos, né? E é o que o mercado me ensinou. E eu tento passar esse ensinamento para o pessoal, mas eles não querem acreditar. O que eu posso fazer? Não posso fazer mais nada, né? E eu tirei, por exemplo, ações de uma empresa que praticamente paga um dividendo pífio, que é a Eletrobras ON. Eu tenho a Eletrobras PN, que é o que paga dividendo. Eu tirei também Itaúsa, não é isso? E eu também vendi as minhas ações da Itaúsa
porque a Itaúsa é uma holding, não é isso? E o melhor papel que ela tem na sua carteira se chama Banco Itaú. Só que aí ela começou a comprar ações de outras empresas que eu não achei um bom negócio. Por exemplo, ela andou se associando para comprar chinelinho. Entendeu? Então ela comprou um produto de chinelinho. Não, mas ela fez uma parceria, se não me falha a memória, com uma empresa de distribuição de gás. E ela fez também uma parceria com a CCR, parece. Então eu achei que essas parcerias, porque tanto a Alpargata como a empresa que ela comprou de gás, como a CCR, eles pagam um dividendo pífio, tá entendendo? Então nunca irá aumentar o dividendo dela. Então eu peguei e vendi. Com isso eu comprei outras, é claro, né? Outro papel que eu tirei da minha carteira, que foi passando para outros, né? É a Sabesp, tá entendendo? Porque eu não acredito a Sabesp nesse preço, não acredito que ela possa ser um bom investimento nesse preço. Eu comprei Sabesp a 3, 4, 6, 7, 8 reais, aí sim. Mas, e o dividendo dela era melhor, porque o lucro também era maior. Agora o lucro diminuiu muito, o dividendo passou a ser pífio, tá entendendo? Eu vendi ações de uma empresa chamada Ultrapar, porque eu tinha 3 posições do mesmo segmento, Vibra, Cosan e Ultrapar. Então eu eliminei uma, certo? Porque a Ultrapar passou a ter uma distribuição de dividendos mais assim, tímida, não é isso? Então eu desfiz a minha posição. Então eu tinha também um pouco de ações da BB Seguridade. Então a BB Seguridade custa 33, 34. Eu troquei uma por 3, tá certo? Dividendo é uma coisa que ela é importante para a empresa distribuir, é importante para o compromisso da empresa. Quando eu digo compromisso é o seguinte, por exemplo, a Klabin tem um compromisso de pagar dividendo para o pessoal todo da família, não é isso? O Santander tem compromisso de pagar dividendo para quem? Para a Espanha. E outras mais, né? A Vale do Rio Doce tem compromisso de pagar dividendo para os fundos de pensão. A S Brasil tem compromisso de pagar dividendo para a S Corporation. Então, a base acionária é um indicador de quanto poderá ser o dividendo. O Itaú, depois que ele aumentou significativamente a sua base acionária, que hoje, se me falha a memória, 7 bilhões e alguma coisa, ele diminuiu, ele reduziu. A Itaúsa, a base acionária dela, acho que é 8 ou 9 bilhões de ações. Então, ela precisa dar um lucro muito grande, ela precisa ter um crescimento muito grande, tá? Para poder remunerar bem. E eu fico feliz que houve esse crescimento, porque na realidade esses papéis que a gente comentou, realmente eles são papéis que produzem e oferecem um bom dividendo, não é isso? Então, eu acho que eu me sinto até feliz por muita gente ter escutado o que eu falo, porque na verdade faz parte da minha carteira o Banco do Brasil, né? Desde 1971, 72. E se for possível ainda eu compro um pouco mais, mas é que não dá crise, o Banco do Brasil não tem crise. A gente fica torcendo, né, por alguma coisa, mas lamentavelmente ele está melhorando os dividendos, né, melhorando o lucro. Então, todos os anos eu aumento a posição de ações na minha carteira. Então, mesmo que o dividendo seja um pouco menor, eu tenho mais ações para receber dividendo. Então, isso é uma prática que eu desenvolvo e mantenho sistematicamente. Eu pensei assim: o que o cidadão precisa fazer para se aposentar? Ele precisa contribuir com a Previdência durante 30 anos, né? Olha, e se eu comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos? Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu tinha mais confiança em comprar as ações do que contribuir para o INSS, muito mais. Então, eu fiz um projeto propondo eu mesmo comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos. E fiz um por um, primeiro ano, segundo ano, terceiro, até os 30 anos. Então, aquele projeto mostrou para mim uma coisa interessante, que no 8º ano eu não precisava mais pôr dinheiro do bolso. O resultado, ele mantinha o prosseguimento do processo. O dividendo. O dividendo, o resultado, o dividendo. Então eu fiz um trabalho, primeiro sobre uma empresa que eu fiquei sabendo depois que ela não ia durar 30 anos, né? Apesar de ser um setor perene. Aí fiz sobre o segundo papel, que era a CESP, Centrais Elétricas de São Paulo. Fiz esse trabalho sem nenhuma pretensão, fiz para mim.
é uma coisa que eu faço até hoje. Eu não mudei nada, eu continuo fazendo. Só que eu fazia com R$1, hoje eu faço com mais de R$1, tá certo? Então, é isso aí. Olha, ficar distante, eu falo sempre por um sentimento baseado num fator chamado histórico, né? Qual é o histórico das empresas de aviação? É um histórico que realmente não anima ninguém, não é isso? Então, é um histórico que realmente é um histórico que não recomenda. Por que esse histórico não recomenda? Porque o administrador de uma empresa de aviação, ele não depende só da capacidade dele. Ele depende muito, por exemplo, da ANAC. Hoje a ANAC, antes não era a ANAC. Então, você tinha um outro órgão aí que controlava também. Você tem o problema do combustível, você tem o problema do poder aquisitivo do cidadão. Tem uma série de problemas que eles estão diretamente ligados a isso. Porque aqui no Brasil, por exemplo, nós tínhamos a Real Transportes Aéreos, uma empresa antiga. Depois aí nós tínhamos uma empresa internacional que chamava Panair do Brasil, quebrou. A Real quebrou. Aí a Panair foi sucedida pela Varig, que quebrou. Tinha a Transbrasil quebrou, a Cruzeiro quebrou, Cruzeiro do Sul quebrou, a VASP quebrou, a TAM quebrou. Só que não deixaram ela quebrar, ela rachou. Aí ficou Latam, se uniu, né? Então eu achei que o setor de aviação é um setor que não inspira essa credibilidade de distribuir dividendos como as demais. Porque eu interpreto o seguinte, uma ação, ela vale aquilo que ela consegue remunerar. O resto é fantasia, tá entendendo? Fantasia. Então, naquele preço de mais de R$100, Magazine Luiza não ia poder sustentar uma remuneração compatível com aquele preço. E aí eu disse o seguinte, não é a Magazine Luiza que vai quebrar, é o setor de varejo, tá certo? Então aí eu citei uns 20, Casa Anglo, que é o MAP, Mesbla, Sloper, Clipper, Ultralar, e vai por aí afora. Eu nunca fui nada contra essas ações, nem contra essas empresas. Quando me perguntaram o que eu achava do Magazine Luiza, foi porque o Magazine Luiza, ela foi alvo de um crescimento inacreditável. Quer dizer, um crescimento talvez que potencializou o preço da ação até um determinado valor que ela não tinha condições de remunerar. Você quer ver uma outra coisa que não paga bom dividendo? São os shoppings, porque ficou muito caro. Então, os shoppings pagam um dividendo pífio, tá certo? Que também é varejo, né? Construtoras também, elas não inspiram essa... Porque a construtora, ela não tem patrimônio. Ela não tem patrimônio fixo. Não é que nem a Klabin, que tem um patrimônio fixo, que ele é Suzano, né? E aí, tudo aquilo que é passível, né, de um problema, eu fui exorcizando. Então, construção, onde há turismo, então. Qual é o histórico das empresas de turismo? Todas elas quebraram. A maior que funcionou até pouco tempo atrás, na Inglaterra, quebrou também. Então, a CVC quebrou também. Só que o grego pegou e comprou de novo a CVC, né? Ele vendeu, agora ele comprou de novo. Aí ele acabou comprando, porque ele fez uma injeção e ficou dono de novo, né? E é isso aí. Então o que acontece? O mercado me ensinou uma coisa interessantíssima que as pessoas são difíceis de assimilar. Eu assimilei rápido. Dividendo você ganha por quantidade possuída. Então, se você tem como certo que uma empresa vale por aquilo que ela remunera, se essas empresas não remuneram, é óbvio que eu não vou comprar. Tá entendendo? É óbvio que eu não vou comprar. Mas você sabe o que aconteceu? Aconteceu um negócio interessante. Eu acho que para você ser fiel como eu sou, eu precisei ter alguns aprendizados. Você sabe por quê? Olha, você vê, o meu patrimônio, e é interessante, uma coisa que o mercado me ensinou também, você veja que eu nunca falo que o mercado me ensinou. O mercado me ensinou que você tem que exorcizar o patrimônio. O que é isso? Por exemplo, a minha carteira de ações já chegou a ser 5 bilhões. Aí ela caiu para 4. Perdi 1 bilhão? Não vendi.
Tá entendendo? Ao contrário, eu pegava isso de dividendo, agora eu pego isso com a mesma carteira. Então, eu acredito que um dia ela vai chegar lá de novo. Por quê? Porque um dia o mercado vai subir, que nem subiu há um tempo atrás, que a coisa foi um absurdo, né? Coisas, entendeu? Então, às vezes eu vejo o camarada compra uma ação por R$1, ela vai a 90 centavos, o cara se puxa os cabelos, já estou perdendo. Está perdendo o quê? Mas o cara não vendeu. É um absurdo o cara falar que está perdendo, né? Então esse cara que procede dessa maneira não é um investidor, ele é um especulador. Ele comprou a ação para que ela suba e ele venda. A minha meta é o dividendo, tá entendendo? E essa meta, ela depende do quê? Ela depende do resultado das empresas. Além do resultado, depende de uma série de circunstâncias, não é isso? Mas mais especificamente do resultado. Então, por exemplo, eu quando era moço, eu queria ter uma Mercedes. Até que eu comprei a Mercedes. Quando eu comprei a Mercedes, eu falei, não, isso aqui não é... Ela te trazia tanta preocupação que acabou não sendo uma satisfação, um pesadelo. Ou e se quebrar, isso não sei o que lá. Porque eu morava num prédio. Eu morava num prédio aqui de frente ao Hospital Oswaldo Cruz, na rua João Julião. E os prédios antigos não tem sacada. A janela já... E tinha o filho de um médico. Nossa, que ele era um terror de menino. Ele devia ter uns 8 ou 9 anos. O camarada, capaz de fazer cada coisa. E o pai dele falava, o que eu não posso matar o garoto. Ele abria a janela de frente para a rua e urinava na rua. Um terror de menino, entendeu? Ele fazia coisas do arco da velha. Arriscava carro, quebrava vidro. Falei, pô, eu com a Mercedes, eu falei, esse cara vai acabar, né? Então a Mercedes passou a ser um pesadelo. Então depois de acho que menos de um mês eu vendi a Mercedes. Mas eu não sou um cara que gasto por impulso. Se você soubesse quantas vezes o cara tentaram me vender coisa por impulso, eu falava, olha, você acha que é um grande negócio? Eu vou estudar. Não, mas eu vou estudar. Eu não faço nada se não estudar, por impulso. Então eu estudava e falava, pô, isso é um péssimo negócio. Então, com isso, eu fui educando o meu ego, fui administrando o meu ego, e hoje eu domino o meu ego, tá entendendo? Então, em algumas ocasiões, você perguntou das metas, né? A meta talvez possa ser mais importante, a meta de aumentar a posição, do que aspirar o dividendo, porque o dividendo virá de qualquer maneira, tá certo? Então, você aumentando a quantidade de ações, não há dúvida nenhuma que o seu dividendo vai subir. Porque eu tenho, inclusive, dito assim, camarada que tem uma ação, ele ganha uma vez o dividendo. Se eu tiver uma ação, eu vou ganhar uma vez só. Se eu tiver 1000 ações, eu ganho 1000 vezes o dividendo. Se eu tiver 1 milhão de ações, eu ganho 1 milhão de vezes. Então, a essência está em você receber mais dividendos tendo mais ações, tá certo? Então, o que eu fui sentimentalizando na minha vida, eu fui respeitando como um aprendizado. E esse aprendizado eu pratico, respeito, tá certo? E vou vivendo a vida, assim. E com isso eu estou com 85 anos já. Então muitas pessoas já me propuseram negócios, né? Ou você não quer ser meu sócio? Não, não quero. Pô, Márcio, mas eu tenho um bom negócio. É bom negócio? Me diga uma coisa, me dá mais de 100 mil por dia? Não, então não é um bom negócio para mim. Para você é, mas para mim não é. Entendeu? Então o ego fala mais alto. É isso aí. Mas uma coisa muito importante para quem opera no mercado é não exercitar uma ansiedade assim virulenta, tá entendendo? O cara ter a necessidade, aquela ansiedade. É ter paciência. Então eu sempre digo o seguinte, que 2 elementos muito importantes para o cidadão administrar são: primeiro, disciplina. Segundo, paciência, que é o que se precisa para você desenvolver um projeto de renda mensal. Então eu faço o mesmo jogo que eu tenho dito do jacaré, né? Eu fico esperando a crise. Quando ela vem, eu compro. Comprando mais barato, você aumenta mais a sua quantidade de ações. E por conseguinte, você terá mais dividendos do futuro. Entendeu? É o que eu posso falar para todo mundo. Tomara que todos sigam a trajetória que eu segui e possam futuramente falar o que eu estou falando agora. É o que eu gostaria que todos fizessem. A minha missão eu cumpri.
é transmitir. Se o cara quiser aprender, amém, né? Tem gente que duvida disso aí. Como tem gente que duvida, acho que eu não fumo charuto, mas tinha que acender charuto com nota de $100. Isso aí é jogar dinheiro fora, né? Então, isso é uma coisa que eu não faço, desperdiçar recursos, né? Eu acho o seguinte, eu gostaria que vocês examinassem o seguinte. Primeiro, a minha filha, é isso, a quem eu sempre dediquei os maiores esforços para que ela fosse sempre uma conquistadora. E eu tenho a sensação, a certeza, eu diria até, de que ela orientará vocês também a serem conquistadores. Porque o que vale numa pessoa é aquilo que ela conquista, né? Não é aquilo que ela ganha, é aquilo que ela conquista. Porque quando você conquista, você aproveita e você tem um sentimento de valor, você sabe quanto custou aquilo. Quando você ganha, você não dá valor, o mesmo valor do que quando você conquista, não é? Então a conquista, o sentimento de conquista é um sentimento muito valioso. E esse sentimento eu tenho absoluta segurança que ela procura, e vocês todos procuram transmitir para todos aqueles que se aventuram a fazer e a seguir a orientação que vocês determinam.